Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Cruzeiro próximo de fechar com o centroavante. Bom, ainda mais depois da notícia que tivemos em relação ao Dineno, é de se esperar que a Raposa, antes de tudo, já iria ao mercado. Porém, com essa lesão, eu não ficaria nada surpreso se o Cruzeiro contratasse até mesmo 2 centroavantes para esse ano. Vou comentar aqui sobre alguns nomes que têm sido especulados no Cruzeiro e algumas atualizações. Essa opção de centroavante tem alguns bons nomes disponíveis no mercado, porém, até aqueles que foram especulados no Cruzeiro são, eu diria que bem salgados, né? Se você for parar para pensar no ponto de vista financeiro. Enfim, vou listar aqui algumas opções para vocês nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí por termos passado dessa meta aqui, ó, de 43 mil inscritos. Tem um salve aqui também para vocês. Primeiro é para o Avimar Cláudio, ele que é lá de Esmeraldas. Muito obrigado aí, ó, condomínio Paraíso das Esmeraldas. Um abraço aí para você, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. Se você quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui também o seu nome, a sua cidade, que eu vou mandar um abraço para você. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, primeiramente eu quero deixar essa notícia aqui que tivemos, né, lá do Globo Esporte. Obrigado aqui também ao portal Conexão Cruzeiro, tá aqui, ó. O Cruzeiro está em busca de um centroavante para ser titular que seja referência do time no restante de 2024. Com o Dineno lesionado, a gestão está disposta a desembolsar um valor importante para trazer um reforço, né, no setor. Então assim, vale lembrar que mesmo com o Dineno à disposição, a tendência é que o Cruzeiro iria buscar um novo centroavante, até, vamos colocar assim, para ter um reserva, né, porque hoje seria o Rafael Elias, que não tem agradado tanto a torcida e certamente com maior investimento, seria uma das principais contratações, uma das primeiras, essa opção de um centroavante reserva. O titular se lesionando, e até o Dineno, na minha opinião, ele é um bom jogador, mas pelos níveis que o Cruzeiro tem especulado, eu diria que o Dineno seria um reserva imediato, então é de se esperar que o Cruzeiro vai ir no mercado mais forte ainda, agora em julho, né, do que seria se o Dineno não estivesse lesionado, né, porque passa a ser a prioridade número 1 sem um centroavante, porque não sabemos quando que o Dineno vai voltar, se vai ser em julho, se vai ser em agosto, vai ser só ano que vem, porque ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Eu diria que pelo menos 3 meses ele deve ficar fora aí do Cruzeiro, né, certamente. Então a Raposa deve ir com tudo aí no mercado e eu vou falar aqui sobre alguns dos nomes que têm sido especulados no Cruzeiro e se faz sentido ou não, né, cada uma dessas alternativas e também em relação a algumas possibilidades que não foram faladas, mas eu acho que pode ser uma boa. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, né? Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, né? Se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, né? Mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né? Aqui ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, né? Que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, hein? Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui ó, R$290 caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, vou deixar aqui essa informação que surgiu já na manhã dessa terça-feira, dia 28 de maio, tá aqui ó. Atualmente no Benfica, o destino do centroavante Arthur Cabral, de 26 anos, pode ser mesmo um Cruzeiro. Informação lá do Sport TV Portugal, obrigado aí também ao Conexão Cruzeiro, que postou essa notícia, né, falando que o Cruzeiro tem conversas com o jogador e tudo mais. As notícias também que vêm lá de Portugal é de que o Cruzeiro não apresentou uma proposta oficial ou está muito próximo de contratar o centroavante. Não é isso, tá? Até vi minutos antes de eu gravar aqui o vídeo, 15 minutos antes, saiu essa informação de alguns jornalistas lá de Portugal falando que não tem conversa avançada, não está definido, até porque não seria uma negociação fácil, porque menos de um ano atrás o Benfica pagou 100 milhões de reais basicamente para contratá-lo da Fiorentina, e aí ele jogou essa temporada, não teve números ruins, foi titular no decorrer do ano, 43 jogos, 11 gols e 3 assistências, e aí o Benfica colocou ele à disposição, né, no mercado. Eu já até tinha entrado com um vídeo aqui um mês atrás, sugerindo ele para o Cruzeiro, mas já falava isso, né, um valor muito alto que o Benfica pagou. É claro, o Cruzeiro pode pegar ele por empréstimo,
com uma obrigação de compra, por exemplo, com um valor mais baixo, 60 milhões, 70, não sei, mas ainda assim é muito alto, cara, 70 milhões de reais no Arthur Cabral. Isso se o Benfica estiver disposto a perder esses 30 milhões de reais na diferença, sendo que ele jogou, né, pelo Benfica nessa temporada, nos últimos 5 jogos marcou 2 gols, não é uma fase terrível dele, né? Então vamos aguardar, é um nome que eu gosto muito, acho que se chegasse seria facilmente um dos top 4, top 5 melhores centroavantes do Brasil, né? Porque tem muitos bons, mas sinceramente eu acho que o Arthur Cabral chegaria para ser artilheiro, protagonista aqui do Cruzeiro. A grande questão agora é essa, né? Será que vale a pena todo esse investimento? Enfim, gostaria muito se o Pelourinho estiver disposto, né, a colocar esse dinheiro em jogo, aí pode trazer tranquilamente, que seria um grande camisa nova. Vale destacar também aqui alguns outros nomes que eu já citei aqui para vocês. Um dos exemplos poderia ser o Mastriani, por exemplo, que lá no Atlético Paranaense esse ano tem jogado como reserva. Tem surgido algumas notícias de que o Atlético estaria disposto a negociar o atleta, muito mais porque o Mastriani esperava que ele seria titular absoluto. Não tem acontecido isso, porque o Cuca tem treinado, né, o Atlético com um centroavante, e tem sido o Pablo como titular. E aí o Mastriani joga em alguns poucos jogos, né? Por exemplo, nesse ano ele tem 10 gols em 20 partidas, além também de 4 assistências. Gosto muito, acho que o Arthur Cabral está em outro nível, mas obviamente, né, o Mastriani foi comprado por 10 milhões de reais, e o Arthur Cabral vale 100, então é 10% do valor. Nesse ponto aí pesa bastante. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você gosta dessas opções, se não gosta. Tem algumas outras também que eu já citei aqui no canal, que aparecem como alternativas para essa camisa nova, né? Por exemplo, um dos nomes que tem se falado é do Caio Jorge, por exemplo, que pode ser uma alternativa, que está lá no Frosinone, né, do futebol italiano. É aquele mesmo que jogou bem pelo Santos, foi emprestado em muito tempo pela Juventus. Ele que não estava disposto a voltar ao Brasil no início dessa temporada, mas passou aí no futebol italiano, jogou com algumas partidas, mas bem distante do que era de se esperar. 22 jogos apenas na temporada, 3 gols e 1 assistência. O último jogo dele agora foi no dia 10 de maio, contra a Inter de Milão, mas nos últimos 8 jogos ele entrou em apenas 2, então tem sido muito mais reserva por lá e não fez uma temporada assim sensacional. Tem contrato bem longo com a Juventus, pelo que eu vi aqui, até o meio de 2027, e ele foi contratado vindo do Santos, que aí pelo Santos ele teve 2 boas temporadas, 2020 e 2021. Nesse curto período, né, ele marcou 16 gols em um pouco mais de 75 jogos, e lembrando, na época ele tinha 18 para 19 anos de idade. Então mesmo com essa passagem ruim pela Juventus, né, porque ele não jogou basicamente, 11 jogos mais 22 pelo Frosinone, se ele estivesse disposto a voltar para o Brasil, ainda assim acho que seria uma peça sensacional, até porque o Cruzeiro poderia colocar uma taxa de compra. Ele foi comprado pela Juventus com um valor próximo de 35 milhões de reais, pela promessa que ele era, foi de graça, né? Porque faltava menos de 6 meses para o fim do vínculo, porque era jogador para ser vendido por 40, 30 milhões de euros tranquilamente, né? E aí acabou que faltava menos de 6 meses e acabou saindo. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários então o que você tem a dizer dessas opções para camisa nova, se tem algum outro nome, se você conhece, né, algumas outras opções. Tinha até um, por exemplo, que era o Arezzo, né? Eu esqueci o nome dele agora, que jogava no Peñarol, ele foi lá para o futebol espanhol. É isso mesmo, Matias Arezzo. É mais um nome que eu coloco aqui como alternativa. 21 anos, centroavante uruguaio. Jogou muito bem pelo Peñarol ano passado. 21 gols em 40 jogos. Foi para o Granada em janeiro. De janeiro a junho só foram apenas 14 jogos disputados. Granada foi rebaixado. Ele jogou pouquíssimas vezes. Nos últimos 5 jogos jogou apenas 2, entrando aí no banco saindo do banco de reservas, né? Então não tem ido bem pelo Granada quando ele foi comprado em 2021, e aí foi emprestado para o Peñarol, que na temporada passada foi muito bem, já tinha ido muito bem também no River Plate do Uruguai. É um jogador que é bem jovem, tem 21 anos de idade. Enfim, acho que tem muito potencial ainda, mas no futebol europeu ainda não tem conseguido decolar. Apenas um gol, né, pelo Granada em um pouco mais de 38 jogos, mas os números dele pelo River Plate do Uruguai, pelo Peñarol, são sensacionais. Eu acho que para o Cruzeiro também seria uma boa opção. Então é isso, nos vemos numa próxima. O link da Betfair vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e outras sugestões de vídeos estão aqui também. Valeu!